Senhoras e senhores, então, em nome do CREMEGO, faço aqui a abertura oficial do fórum. Já fiz aqui o meu cumprimento especial à doutora Rosilane, que é nossa autoridade aqui do CFM, e no nome dela a gente dá as boas-vindas a todo mundo. Queridos colegas médicos, profissionais, convidados, amigos, é com grande alegria e com muito respeito que abrimos esse fórum de espiritualidade do Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás. A medicina, ao longo da história, percorreu um caminho extraordinário. Aprendemos a compreender o funcionamento do corpo humano com uma precisão cada vez maior. Desenvolvemos tecnologias que permitem enxergar o invisível, tratar doenças antes incuráveis e prolongar a vida de maneira inimaginável. Mas, apesar de todo o esforço científico, a medicina continua sendo um encontro entre seres humanos. De um lado está quem sofre, alguém que chega fragilizado pela dor, pelo medo e pela incerteza. Do outro lado, o médico, que traz consigo seu conhecimento, sua responsabilidade e o compromisso de cuidar. Nesse encontro acontece algo, porque o ser humano não é somente esse organismo biológico, não é somente conjunto de células, exames ou parâmetros laboratoriais. O ser humano é também consciência, emoção, valores, esperança e sentido de vida. Quando a doença chega, ela não atinge apenas o corpo, ela toca também a existência, transcende o biológico. E é exatamente nesse ponto que surge o tema que nos reúne aqui hoje: a medicina e a espiritualidade. E é importante afirmar: a medicina é e continuará sendo uma prática fundamentada na ciência, na evidência, na responsabilidade ética. Nada substitui o conhecimento técnico, nada substitui o compromisso com a verdade científica. Mas reconhecer a dimensão espiritual da experiência humana não enfraquece a ciência. Ao contrário, vale muito lembrar o paciente como uma pessoa inteira, com as suas várias dimensões. Como disse o clínico William Osler, e aí eu convido vocês depois a saber um pouco desse médico, William Osler, que ele ficou assim, conhecido mundialmente pela história, não por títulos, mas por ser um médico humano. Pois dá uma lida nessa. Eu gosto muito de citar ele. O bom médico trata a doença, mas o grande médico trata o paciente que tem a doença. Porque o cuidado médico verdadeiro exige o diagnóstico e precisão, mas também exige escuta, sensibilidade, compreensão, experiência humana diante da fragilidade da vida. Nos últimos anos, a própria ciência tem investigado com mais atenção a relação entre a espiritualidade e a saúde. Diversos estudos mostram que a espiritualidade, sentido de vida e sistemas de crença podem influenciar a forma como os pacientes enfrentam a doença, lidam com o sofrimento e mantêm esperança nos momentos mais difíceis. Mas é fundamental compreender: a espiritualidade não significa religião obrigatória. Espiritualidade é algo mais amplo, é a busca por significado, é a conexão com os valores profundos, é aquilo que sustenta o ser humano quando ele se encontra diante dos seus limites da existência. Pacientes que encontram sentido, esperança ou apoio espiritual frequentemente demonstram uma impressionante capacidade de enfrentar tratamentos difíceis e momentos de grande sofrimento. Reconhecer essa dimensão reforça a medicina, significa ampliar nossa compreensão do ser humano. E nós queremos um CREMEGO e a medicina mais humana. A medicina deste século precisa continuar sendo tecnológica, precisa continuar sendo baseada em evidência, mas precisa também preservar aquilo que foi sempre sua essência, o cuidado humano. Porque no final das contas, quando um paciente entra em nosso consultório, ele não traz apenas sintomas. Ele traz medos, histórias, sonhos, perguntas sobre o futuro e sobre o próprio sentido da sua vida. Diante disso, o médico ocupa um lugar singular, essencial. Alguém que, com ciência, mas também com humanidade, ajuda a sustentar o outro em momentos de vulnerabilidade. Este fórum nasce exatamente desse espírito. Aqui eu quero agradecer toda a comissão organizadora, agradecer toda a comissão de saúde e espiritualidade, e especialmente a doutora Lorena, que nos procurou no dia 8 de setembro, numa ligação, e daí ela deu o start para que nós estivéssemos aqui hoje. Reunimos, criamos a comissão, informamos ao CFM, fizemos aquela abertura e hoje estamos aqui no primeiro, hein? É um compromisso. Quando fala primeiro, tem que ter o segundo, o terceiro, o quarto.
E aí os espaços também de nossas discussões de artigos científicos, todos isso relacionados ao tema. Criar um espaço sério, respeitoso, científico e ético para refletirmos sobre a medicina, para dialogar com a dimensão espiritual da experiência humana, sempre respeitando a autonomia do paciente, a diversidade de crenças e os princípios éticos que norteiam a nossa profissão. Buscamos aprofundar o cuidado, porque talvez uma das maiores grandezas da medicina seja exatamente essa: cuidar do corpo com ciência e cuidar da pessoa com humanidade. Assim, a medicina deixa de ser apenas esse conjunto de técnicas. Ela se torna aquilo que sempre esteve destinada a ser, uma das mais nobres expressões do cuidado humano. Sejam bem-vindos, muito obrigado pela presença de todos e meu muito obrigado dessa manhã. CREMEGO, valorizando os médicos, fortalecendo a medicina.